Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Cá estou eu, professor Alain, em mais uma aula aqui do SOT Educação. E hoje eu trago para você, nosso aluno, nossa aluna, a Revolução Russa, causas e antecedentes, dentro do nosso eixo do período entre guerras. Ou seja, a Revolução Russa é uma revolução das mais importantes ao longo da história. Aliás, tem uma questão do vestibular, não vou lembrar agora da instituição, mas ela comentava uma coisa que eu sempre gosto de frisar em sala, inclusive, que dizia assim a questão: que se a Revolução Francesa de 1789 foi o modelo de revolução para todas até 1917, a Revolução Russa de 1917, por seu turno, foi o modelo de revolução para todos os movimentos posteriores. E é muito isso, quer dizer, nós temos duas grandes revoluções que são muito divisores de águas no ponto de vista da história. Uma é a Revolução Francesa, né, de 1789, e outra a Revolução Russa, aqui de 1917. Mas que Rússia era essa que vai acabar sendo o palco de uma das maiores revoluções da história da humanidade? Primeiro, vamos entender então esse contexto. Esse aqui era o mapa do gigantesco Império Russo. Aqui é o Império Russo no auge do seu território. Notem que inclusive a Rússia, para quem não sabe, hein, a Rússia ia até o Alasca. Olha isso aqui, ia até o Alasca. O Alasca depois foi vendido para o governo americano pelo governo russo, né? Mas o Império Russo ele passou a ter um destaque, uma expressão, sobretudo no cenário político europeu, depois das guerras napoleônicas. Lembre que Napoleão Bonaparte, apesar de todo o seu destemor, do seu poder militar, do seu poder político, não foi páreo para o mais fiel soldado da Rússia, o general Inverno, né? Ou seja, Napoleão acabou saindo da Rússia com uma derrota terrível nas costas. Então, a partir desse momento, né, a Rússia acaba se projetando, por exemplo, como um player, né, alguém importante dentro do cenário político europeu. É o momento que a Europa percebeu que é impossível pensar a Europa, decidir a Europa, traçar rumos para o continente europeu, sem incluir na mesa um representante do mundo russo. Só que na época, antes da Revolução, o governo russo era promovido pelos czares, o chamado czarismo. Czar é uma palavra, aqui a ideia de czar, né? É uma palavra que deriva de César, os Césares romanos, exatamente. Ou seja, é como se fosse um César russo, ok? Tanto que essa palavrinha, ela pode aparecer como czar, com C, ou tsar, com T, tá? Pode falar com T, pode trocar aqui por T no início, e daí STS ou CZ, tá? Tanto faz quanto tanto fez uma ou outra, mas é czar ou tsar, tá? E nesse momento aqui, esses czares russos promoviam um intenso processo de russificação forçada dos povos russos. Olha para esse mapa. É gigantesco, né? Começa na Europa, vai passando por toda a Ásia e ainda chegava até a América. Então você pode imaginar, com certeza, a quantidade de povos, culturas, idiomas, religiões e por aí vai. E de repente, os czares russos, de modo profundamente autoritário, vão promover a russificação desses povos. Ou seja, todo mundo que está aqui tem que falar o idioma russo, tem que se vestir conforme se veste um russo aqui europeu, tem que acreditar na religião cristã ortodoxa russa, conforme os russos daqui de Moscou, e por aí vai. Ou seja, óbvio, isso vai acabar esmagando as nacionalidades. Mas, por outro lado também, havia um papel muito forte na sociedade russa do clero, justamente da igreja cristã ortodoxa russa, e dos chamados boiardos, né? O próprio czarismo, o próprio trono russo era entendido e validado pela igreja ortodoxa como um trono de origem divina. Então, o czar não era só um monarca, era um monarca santo. Não obstante, os russos pediam sim a bênção ao czar e esse tipo de coisa, como se fosse alguma coisa ali iluminado por Deus. Agora, nesse aspecto, clérigos e boiardos, o boiardo é um tipo de nobreza rural, tinham basicamente todos os privilégios dentro dessa sociedade extremamente desigual. A sociedade russa do czarismo era profundamente desigual. Por exemplo, olha, é possível dizer que a corte russa tenha sido a corte mais rica da história. Mas, ao mesmo tempo, o povo russo estava entre os mais pobres da história também, em muitos momentos. Então havia uma grande distância entre o topo da elite russa e a base do povo russo, que, obviamente, você pode imaginar, tensionava as relações dentro do país. Além disso, esses boiardos, essa aristocracia rural, explorava a mão de obra dos chamados mujiks. O que eram os mujiks? Os servos, tá? Então, esses servos do campo russo eram explorados pelos boiardos em relação de servidão. Veja que a relação de servidão, tal qual vassalagem, é algo que vem lá da Idade Média. Mas aqui eu não estou na Idade Média. Lembra que a Revolução Russa acontece em 1917, né? Século XX. Só que, na realidade, essa ideia de servidão, esses princípios quase feudais, pasme,
vão resistir pelo menos até a segunda metade do século XIX. Então a Rússia não era só um país atrasado, era um país atrasado e meio, né, dentro do cenário europeu, na época que já havia passado até ali pela segunda Revolução Industrial. Mas aí, comentando com você um pouco dos últimos czares. E aí eu começo com Alexandre II, que governou de 1855 a 1881. E o senhor Alexandre II, ele vai emancipar os servos. Então, a partir de 1861, por ali, o Alexandre II, ele finalmente acaba com o regime de servidão na Rússia. Note, segunda metade do século XIX, muito tempo depois do fim da Idade Média, né? Criou também os Zientsvos. Lembra que a Rússia é um território, como vimos ali, gigantesco, é um território continental, né? É enorme. Então imagina a dificuldade de governar um país desse hoje, mas imagina a dificuldade muitas vezes maior de governar um país com tamanha dimensão lá no século XIX. Então, claro que o czar Alexandre II cria esses Zientsvos, que são assembleias provinciais muito para regionalizar o governo russo, ou seja, tornar o governo russo mais próximo das distantes e enormes províncias do país. Porém, apesar de tudo isso, ele acaba sendo assassinado num atentado promovido por anarquistas russos àquela época. Por outro lado, o seu sucessor, o senhor Alexandre III, 1881 a 1894, já chegou chegando, né? Se esse cara aqui já tentou liberalizar, esse vai tentar fechar. Primeira coisa que Alexandre III faz, censurar a imprensa. Já vai de cara censurar a imprensa e de cara também põe fim, fecha os Zientsvos. Ou seja, os Zientsvos criados pelo pai dele aqui em cima é agora fechado. Ou seja, toda a administração passa a ser novamente concentrada em torno da figura do czar. Além disso, é a fase de expansão ferroviária. Sim, poxa, um território daquele tamanho tem que ter um sistema logístico de transporte mais eficiente, concorda? Então aqui eu tenho uma grande expansão ferroviária. Por exemplo, é no governo de Alexandre III que começam a ser construídas duas das maiores ferrovias da história. A Transcaspiana, que corta a região do Mar Cáspio, ao sul, fronteira com o Irã, e também a maior de todas as ferrovias, gigantesca, leva mais de uma semana para você percorrer ela de ponta a ponta de trem. A famosa Transiberiana. Ambas as ferrovias feitas muito aí com patrocínio de dinheiro, tanto inglês quanto dinheiro francês. Mas aí chegamos ao último czar, Nicolau II Romanov. Esse foi o último czar da Rússia. E o que acontece? Durante o reinado do czar Nicolau II, você vai ter justamente o processo de revolução. E foi um governo bastante conturbado. É observável, por exemplo, que o comportamento do czar Nicolau II e também da czarina, sua esposa Alexandra, é de um certo descolamento da realidade. Percebia-se talvez que esse czar governava um país que ele próprio não entendia. Então, em muitos momentos, observa-se que você percebe que a tragédia está vindo, percebe a tempestade se formando, mas parece que o czar não percebia isso, né? E aí qual que é a situação? Apesar da repressão política que ele empreendeu sobre opositores, aliás, ele tinha até uma polícia política chamada Okhrana, né, que perseguia implacavelmente opositores políticos, apesar dessa perseguição sobre opositores, o governo do czar Nicolau II não foi capaz, por exemplo, de impedir a chegada na Rússia e a expansão de ideias marxistas, entre as quais, sabemos, a ideia de uma revolução proletária, que é justamente o que vai acontecer lá nos idos de outubro de 1917, né? Porém, também temos aqui o Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898, pós-DR. E dentro desse Partido Operário Social Democrata Russo, ali estará o seio da grande Revolução Bolchevique, da Revolução de Outubro, o Outubro Vermelho, lá de 1917. E é justamente nesse sentido que também nós começamos a perceber a fragilização do czarismo. Porque o governo de Nicolau II foi um governo muito conturbado. Várias derrotas no campo econômico, no campo político e no campo, militar. Como, por exemplo, a humilhante derrota da Marinha Russa, que você vê aqui afundada em Port Arthur, na chamada Guerra Russo-Japonesa, que foi basicamente um enfrentamento totalmente imperialista entre o Império Japonês e o Império Russo. Pela posse do quê? Pela posse da Coreia e pela posse da Manchúria, que é o nordeste da China. E durante o confronto, enquanto que a Rússia era um país 85% agrário, o Japão já era uma das maiores potências industriais do Extremo Oriente e do mundo. Já havia passado lá pela Era Meiji, a Revolução Industrial Japonesa. Ou seja, uma potência industrial versus uma potência agrária. Adivinha qual ganhou?
de longe a marinha japonesa, né? Então, portanto, nesse choque imperialista, o poder militar nipônico japonês foi capaz de derrotar de modo humilhante aos russos, lançando os russos em uma grande humilhação nacionalista, porque até então eles julgavam, inclusive, que os japoneses eram um povo inferior, e de repente se viram derrotados por esse povo que julgavam até então inferior. Isso, claro, abalou muito o prestígio, a imagem do czar. Mas tudo que está ruim sempre pode piorar. É preciso entender que o ano de 1905 foi um ano particularmente trágico para a Rússia, mas um ano decisivo para a crise do czarismo. Por quê? O ano de 1905 é chamado por nós historiadores como a Revolução de 1905 ou também o Ensaio Geral de 1905. Como assim ensaio geral, Alain? Ora, um ensaio geral para aquela que seria a grande revolução, que vai ser lá a de outubro de 17, ok? Então, 12 anos antes da Grande Revolução, estavam ocorrendo uma série de situações de instabilidades políticas e econômicas na Rússia que já mostravam que o czarismo estava dando seus últimos suspiros. E aí temos, por exemplo, o Domingo Sangrento. Tudo começou a partir de uma dura repressão a um processo pacífico em São Petersburgo. Pessoas foram a São Petersburgo, em frente ao Palácio do Inverno, onde estava o czar Nicolau II e sua família, reivindicando o quê? Uma Constituição e leis trabalhistas. O básico. Constituição, leis trabalhistas. Mas em momento algum, os manifestantes se colocavam contrários, por exemplo, como se vê aqui, ao czar. Muito ao contrário. Muitos manifestantes portavam cartazes com a imagem do czar, cartazes de apoio ao czar. Aliás, chamava-se muitas vezes o czar de o paizinho da Rússia. Quer dizer, o povo ainda amava o czar. E de repente, o senhor czar Nicolau II Romanov convoca uma divisão de elite do exército russo, a tropa cosaca, e diz a frase: não poupem balas. E no enfrentamento, 92 pessoas foram brutalmente mortas pelos cossacos. Quer dizer, o resto de perfil político, o resto do capital político do czar Nicolau II era totalmente destruído, dissolvido a partir desse momento. E aí, como tudo que está ruim sempre pode piorar, né? Temos também um outro elemento, porque além dessa falência civil, agora temos uma falência militar. Porque no mesmo ano de 1905, um navio da Marinha de Guerra Russa, o encouraçado Potemkin, é tomado por marinheiros em uma rebelião, ou seja, o motim do encouraçado Potemkin. Muito ligado aos efeitos do fracasso da guerra russo-japonesa para os russos, mas também aos maus tratos, aos castigos que os marinheiros russos estavam submetidos aos navios dessa mesma marinha. E esses marinheiros tomam o navio e fazem uma revolta, ou seja, é um motim militar. Então pense, se antes o czar já não estava mais sabendo lidar com o próprio povo, ao massacrar 92 pessoas indefesas em São Petersburgo, naquele domingo sangrento, agora demonstrava-se que o czar cada vez mais perdia, inclusive, o controle das armas, o controle de sua força armada. Então tudo mostrava que o czarismo realmente já estava lá nos seus finalmente, né? Agora, uma coisa que o czar vai convocar é a Duma. Quando o czar Nicolau II Romanov percebeu que o negócio não estava bom e que os ânimos estavam cada vez mais se acendendo, se colocando contrários a ele vai convocar a Duma. Olha, o que é uma Duma? Duma é o parlamento, tá? Então Duma é o nome que se dá ao parlamento russo. Até hoje, inclusive, o parlamento da Rússia é chamado de Duma. E ele convoca essa Duma para dar uma sensação de democracia. Mas aí vem aquilo que eu sempre comento. O que você não pode dar para um povo que acha que está sendo enganado? A certeza. E olha que situação. Ele tenta dar uma impressão de democracia para os russos, então convocando uma Duma, aquela coisa toda, mas todas as decisões da Duma podiam ser vetadas sem maiores problemas por ele. Ou seja, tentava parecer democracia quando não era. E mais uma vez o czar Nicolau II arranhava permanentemente a própria imagem. Só que aí chegamos à divisão política do país. E o país naquele momento, o então Império Russo, estava dividido entre diferentes forças políticas. E o destaque aqui é o Partido Operário Social Democrata Russo, o POS-DR, lá de 1898. E dentro do POS-DR eu tinha os mencheviques. Mencheviques, a minoria, liderados pelo senhor Martov. E eles defendiam, por exemplo, o socialismo estabelecido através de reformas. Então essa é a turma que não pregava, de fato, uma revolução, no sentido geral, mas muito mais reformas que levassem ao socialismo. Já o outro lado, a maioria, os bolcheviques, estão ligados a esse senhor ali, o senhor Vladimir Ilyich
Ulyanov, ou Lenin, que vai defender que a forma de chegar ao socialismo no país seria via uma revolução socialista. Portanto, são dois projetos dentro de um mesmo país, tá? Por dentro do mesmo partido, aliás, né? Aqui eu tenho um grupo minoritário, os mencheviques, e aqui um grupo majoritário, que são os bolcheviques. Esses bolcheviques é onde estão o Lenin, Trotsky e Stalin. Três dos nomes, aliás, os três nomes mais importantes do contexto da Revolução de Outubro. Mas aí também surgiu o tal do cadete. E o que vai ser esse cadete, Alain? Bom, o cadete vai ser o Partido Constitucional Democrata, que reunia nobres liberais, a pequena burguesia industrial que lá existia até dentro da Rússia e alguns intelectuais, ou seja, uma outra linha de pensamento diferente, portanto, do pós-DR. Esse partido, ele é até mais novo. Enquanto que o pós-DR é de 1898, o cadete vem do famoso ano de 1905. É mais uma decorrência aí do ano de 1905. Mas, claro, aí chegamos ao desastre da Primeira Guerra Mundial. E é preciso entender que a Revolução Russa não ocorreu por acaso. Vamos fazer a lista? Ó, temos o autoritarismo do czarismo, temos as crises de 1905, Domingo Sangrento, Potemkin, a derrota na Guerra Russo-Japonesa, temos uma sociedade marcada por grande desigualdade social, temos ideologias políticas como do cadete e do pós-DR, e agora eu tenho um fracasso retumbante para a Rússia. Porque lembra que na Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II vai enfrentar sobretudo o exército alemão do seu primo, o Kaiser Guilherme II da Alemanha. Só que a Alemanha era uma potência industrial poderosíssima e ela vai esmagar o exército russo. O resultado serão milhões de pessoas desertando, que não aceitam lutar porque estão morrendo para absolutamente nada, milhões de soldados que vão de fato morrer e dentro da sociedade russa, do campo russo, a falta de gêneros alimentícios, ou seja, fome generalizada. Por quê? Vamos lembrar que a Rússia era um país camponês, um país agrário. Então quem é que está lutando e quem é que está morrendo como um soldado russo no campo de batalha? Esse agricultor. Se esse agricultor está morrendo no campo de batalha como se fosse nada, aos milhões, obviamente que ninguém está produzindo alimentos na Rússia. Então falta comida para o soldado, falta comida para o cidadão. E vamos lembrar que a fome, em termos históricos, a fome, em termos práticos, convenhamos, costuma ser um grande tensionador social. Ao ponto que a insistência do czar em permanecer nesta guerra que estava se mostrando o mais completo e absoluto desastre, uma verdadeira tragédia humanitária, cadáveres de russos aqui, ó, uma verdadeira tragédia para os russos. Essa insistência vai ser justamente o fim do czarismo. Chega um momento que os russos não vão aceitar a permanência nesse evento. Beleza? Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Todo mais já sabe, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!